compartilhar convosco uma palavra, vou ler um texto dessa alegria que nós temos, né? Eu tenho tido esta alegria e muitos aqui têm, a alegria de ter uma família servindo a Deus, de ter isso que nós cantamos, né? Que a bênção se derrame até 1000 gerações, né? Tua família, os teus filhos, sobre a tua casa. Nós temos esta alegria da parte de Deus em poder cantar algo que a gente está vivenciando no dia a dia da nossa vida. E eu quero ler primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 22, verso 27 a seguir. Eu leio na versão NVI. Capítulo 2, versículo 27. Estão projetando o capítulo 1. Capítulo 2. Aí, agora sim. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. E lhe implorará que ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Deus, o Senhor é bom, maravilhoso, bendito é o teu nome. Conduz esse momento aqui de reflexão, de pregação da tua palavra com unção do teu Espírito. Fala conosco através desta palavra. Amém. Olha que é uma palavra dura que é direcionada a um homem, a uma família servindo a Deus dentro, eu posso chamar aqui, contextualizando ou trazendo aqui para a nossa realidade, dentro de uma igreja. É Eli, um sacerdote, um homem que liderou Israel por 40 anos. Um homem que tinha na sua linhagem descendente de Arão, um homem que tinha uma história familiar de servo de Deus. Um homem que tranquilizava o coração das pessoas. Quando Ana estava aflita, angustiada, ele vai dar uma palavra a Ana, como mais ou menos assim: fica tranquila, vai para casa, e que Deus ouviu sua oração, e Ana vai tranquila diante da palavra desse homem, desse sacerdote. Ouve a palavra, sai com o coração tranquilo. Diz a Bíblia que quando Ana saiu dali daquele local, o semblante dela não era mais o mesmo, e diz que Ana coabitou com Eucana e teve um filho, e teve Samuel. Então, um profeta mesmo, um homem daquela época, um homem que discernia a voz de Deus. Quando Samuel está agoniado, que ouve chamar Samuel, Samuel, e levanta e vai e não sabe o que é, que pergunta para Eli, Eli dá uma direção, dá uma orientação para Samuel, dizendo para ele: deita, e quando te chamar, diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Esse é o homem da história. E esse homem
por muitas e outras qualidades assim, não foi um bom pai. Não lidou bem com as situações dos seus filhos. A família era criada dentro do templo, serviam no templo, transitavam nas coisas da igreja. Ele, com certeza, assim como aconselhou Ana, tinha uma palavra para os pais daquele lugar. Como os pais criar, inclusive, os seus filhos. Mas a casa dele estava desmoronando-se. Não muito diferente dos dias atuais. Não muito diferente da história de algumas pessoas aqui, inclusive a minha. As relações paternas, as relações pai e filhos, elas não têm um poder de inspirar outros, de inspirar outras famílias, de conduzir outras pessoas a Deus. Elas não têm esse poder, elas têm se distanciado em algum lugar, em alguma família, né? Os modelos vão sendo outros e não os servos de Deus, os filhos de Deus, a igreja. Hoje, Dia dos Pais, né? Além dessa homenagem que fez a minha filha aqui, alguns momentos eu vivi debaixo da graça de Deus. E olha que eu já tenho filhas grandes, filhas adultas. Filhas estas que eu não tive momentos quando crianças. Filhas estas que eu não conduzi quando crianças. Filhas essas que esta mesma que colocou um vídeo e que hoje fez declarações de amor e faz dia a dia para mim, há alguns anos atrás virou para mim e disse: eu lhe odeio. Eu estou aqui, mas eu estou obrigada a estar aqui. E eu ouvir isto dessa menina. E hoje eu comecei a desfrutar de algumas coisas e comecei a pensar, né? No dia que estou pela manhã com minhas filhas, minha neta que gosta muito de brincar e que pega as coisas no ar. E lá as meninas falaram assim: canta uma canção para vovô, e ela começou a canção: bebe água, bebe água, bebe água. Aí ninguém entendeu, mas ela tinha ouvido que eu estou com cálculo renal. E por causa disso é preciso beber água. E a canção que ela fez para mim hoje foi: bebe água, bebe água, bebe água. E tudo isso para mim é alegria em estar ali sentado, tomando café com a minha família, e vendo a minha família servindo a Deus. Tudo isso é motivo de alegria. E a gente lembrou de canções que cantávamos, a gente lembrou de textos que líamos, a gente lembrou que tinha, aparentemente, dentro daquela casa, dentro daquela família, que elas viviam um bom tempo, um sacerdote. Mas que, na verdade, uma delas balança a cabeça? Não. Mas que, na verdade, tinha alguém fazendo um monte de coisa, mas que estava precisando passar por um processo de graça de Deus. Uma delas colocou uma canção que eu vou encerrar a ministração com ela. Uma outra escreve algo de amor para mim tão grande, tão lindo. Esta foi a Ariane, escreveu também um monte de coisas bonitas para mim. Catrine escreve também algo bonito, me dá um presente que ela sabe que eu muito uso, e coloca uma observação que muito me impactou, que me fez pensar algumas coisas que acontecem dentro de casa, que às vezes os pais não percebem que está acontecendo no seio da sua casa, no meio da sua família, no coração das pessoas que você mais ama. E nesse dia eu tive a graça de Deus de conviver com isso. E diante dessa história de Eli e seus filhos, diante da minha história com as minhas filhas, a sua história com seus filhos, presentes ou futuros, a sua história com seus pais, eu tenho uma certeza, através de tudo quanto Deus já fez na minha vida, eu tenho uma certeza que vão existir na minha vida, na sua história, novas histórias escritas, capítulos extraordinários escritos por Deus. O que eu estou vivendo na minha vida, o que eu vivi hoje, não foi algo escrito pelo meu passado. Foi algo escrito pela graça de Deus, reconstruindo um novo futuro, uma nova esperança. E a gente lê no texto, eu vou ser rápido nesse texto que a gente leu, né, que tem uma família servindo a Deus. Mas é uma família que tem um sacerdote desatento às coisas que estão acontecendo. As coisas estão acontecendo, ele está desatento. Por quê? O povo já estava falando.
O povo já tinha chegado para Eli e já tinha dito: olha, Eli, os seus meninos estão esculhambando tudo. Né? O seu menino está fazendo uma bagunça danada ali dentro, os seus meninos estão pegando as coisas das ofertas, as coisas sagradas, estão fazendo profano, os seus meninos têm se prostituído, têm feito miséria. O povo começou a falar. O profeta falou. Diz que chegou um profeta diante dele e falou: olha, está acontecendo isso, isso e isso. É um profeta sem nome, até diz que foi um profeta enviado da parte de Deus. Falou sobre repreensão, sobre rejeição, sobre punição. Mesmo assim, nada foi feito. Mesmo assim, Eli continua quieto, sem fazer nada, mesmo que a Bíblia diga que ele tinha consciência de tudo que estava acontecendo. Ele sabia tudo que estava acontecendo, mas não fez nada. E tentou levar na conversa, chamou seus filhos e conversou um pouquinho com eles, mas diz a Bíblia que eles não deram ouvidos, ou seja, eles não respeitavam a autoridade do pai. Eu já vivi muito disso. Foi tanto que eu tive muita dificuldade, não nego que ainda tenho, em conversar e confrontar minhas filhas mesmo adultas. Uma tem 30 e poucos anos, hoje outra tem 20 e poucos anos. Vocês estão entendendo, né? Quando se tem mais dessa idade, a gente não fala a idade. Então diante disto, uma é casada, tem sua filha, tem a sua história. Outra está por aí. A outra tem a mesma idade, tá, né? Alguns sinais, algumas coisas. Fica atento aos sinais, Wellington. Alguns sinais por aí, né? Ou o povo fala, ou o profeta fala, ou Deus revela. Algumas coisas estão acontecendo. Então, e a gente vai, de alguma forma, eu tentei levar as coisas na conversa, eu tentei levar na bajulação, eu tentei negociar, mas foi o que Eli fez o tempo todo, tentou levar na conversa os filhos rebeldes. Tem situações que não basta conversar, tem situações que precisa disciplinar, tem situações que precisa corrigir. E aqueles meninos, assim como as minhas, em muito tempo da história não foram corrigidas, não foram disciplinadas, foram bajuladas, foram acariciadas. E o que recebeu Eli da parte de Deus foi que ele agradava mais os filhos do que a Deus. E você pode ser uma destas pessoas aqui nessa noite. Que o seu princípio de educação para os seus filhos, que o seu princípio de condução para a vida de seus filhos é um princípio de agradá-lo, de não ser chato, de não chatear eles, de deixar eles fazerem o que eles bem querem da vida dele. E sabe o que acontece com Eli? Eli se envolve tanto nessa história com o pecado dos filhos, passa a ser conivente com a situação, come da carne que era pecado, que era tirado das ofertas, começa a participar de tudo aquilo aqui, aceitou a vida pecaminosa dos filhos. Por quê? 3 avisos dizendo, toma cuidado, 3 avisos dizendo o que ia acontecer. O que foi que aconteceu? Não deu ouvido ao que Deus falou. Não deu atenção ao que Deus estava falando. Não valorizou o que Deus estava falando. E na história da minha vida e na sua vida não faltarão avisos. Não faltarão profetas. Lares estão sendo desfeitos. Vidas estão sendo ceifadas. Mas a voz está clamando para pessoas se arrependerem. A voz de Deus está clamando. Mateus capítulo 23, 37 ao 39, diz que assim como faz a galinha para juntar os seus pintinhos, você já viu na chuva, como é que a galinha faz, ela fica para juntar os seus pintinhos, para dar proteção debaixo das asas, ele traz essa figura como Deus fazendo com clamor, com seus profetas, gritando, chamando pessoas para virem até ele, para serem protegidas, para serem guardadas, mas o texto lá de Mateus diz, mas o povo não me deram ouvido. E ao contrário, diz que maltrataram os profetas, dando pedradas e matando alguns para rejeitar o que a palavra estava sendo pregada. E Deus dá uma palavra dura para esse profeta, para Eli, para esse sacerdote. Deus diz que honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Ou seja, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. No momento que Eli distanciou-se do compromisso com Deus por causa dos seus filhos, por causa do padrão dos filhos dele, Deus
não tinha mais compromisso em fazer o que tinha dito que faria com aquela casa. Queridos, o pecado dentro da minha casa com o meu consentimento, não. Dentro da minha casa, não. Trazer bebida para a minha casa e aceitar para não ficar, o filho não ficar chateado. Ah, mas é meu filho, não vou ficar chateado, é minha filha. É ter comportamentos que Deus abomina. E porque Deus abomina, eu sendo de Deus, eu também abomino. Para que meu filho ou que a minha filha não fique chateado, não, que fique chateado. Mas na minha casa quem manda é Deus e eu obedeço. Que ele se chateie, que ele se zangue com isso. Viver para agradar a Deus é uma escolha. Você pode escolher entre viver para agradar a Deus ou viver para agradar pessoas. Eli, com tudo isso, algo terrível na história, não se arrependeu, não buscou uma saída, entregou-se juntamente com sua família a uma destruição. Diz, e acabou-se. Foi-se a glória de Israel. A história daquela família acabou. Mas eu e você temos a oportunidade de, com a graça de Deus, mudar a nossa história. E a história de nossa família. Eu e você temos essa oportunidade de não apenas declararmos que serviremos ao Senhor, mas lutarmos para isto, mas buscarmos fazer isto. Hoje Manu me mandou uma canção, e a canção é uma canção muito conhecida, principalmente no Dia dos Pais, é aquela canção que diz, Pai, pode ser que daqui a algum tempo, haja tempo para a gente ser mais, muito mais do que dois grandes amigos, pai e filho talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu estou bem, eu vou indo. Estou tentando, vivendo e pedindo, com loucura para você renascer. Gente, aqui eu parei e eu comecei a falar dentro de mim mesmo, aquele momento maravilhoso que estava vivendo. Se eu não estivesse renascido, provavelmente eu não estaria com elas. Se eu não estivesse renascido a minha história, se a graça de Deus não tivesse me alcançado, se a palavra não chegasse até a minha vida, se eu não colocasse a mão na minha consciência, assim como os discípulos que estavam ouvindo a pregação de Pedro, aquelas almas que se converteram e falaram assim, o que eu vou fazer agora? E se eu não tivesse ouvido aquela palavra, não apenas com entendimento, mas com vida, com graça, com desejo de cumpri-la, com direção para cumpri-la, que a palavra foi, arrependei-vos, pois, e seja batizado, para que sejam apagados os vossos pecados e venham entre vós tempos de refrigério pela palavra do Senhor. E quando eu comecei a ver essa história de Eli, quando eu comecei a ver a minha história não muito diferente de Eli, os meus comportamentos não muito diferentes de Eli, a minha maneira de agir como um pai não muito diferente de Eli. Quando eu comecei a ver que a minha história já poderia ter chegado ao fim, quando eu comecei a ver que as minhas filhas poderiam estar perdidas pelo mundo, que eu não teria a graça de conhecer a minha neta e fazer brincadeira comigo e cuidar de mim, eu tenho certeza que ela vai chegar no escritório amanhã e vai me dar umas 20 garrafas de água. Mas como? Quando eu comecei a ver que só isso pôde acontecer, a partir de um arrependimento. A história com Deus, ela começa com arrependimento, porque Ele é que gera uma nova vida dada por Deus. Aprendendo a amar depois dos 50 anos. Aprendendo a ser pai depois de 50 anos. Aprendendo a ser marido depois de 50 anos. Aprendendo a ser amigo depois de 50 anos. E com muita dificuldade em aprender. Com muita dificuldade em desenvolver algumas coisas. Sendo apoiado por uma igreja, por líderes, por discípulos, experimentando o amor para só assim poder amar. Às vezes a minha esposa, ela falava comigo algumas coisas em relação à paternidade e tudo, e a gente chegava a uma conclusão, dizia assim, ele não pode dar o que não recebeu. A gente fala de amor a partir de Deus, mas quem não recebeu amor, inclusive sem Deus, não tem o que dar. Dá é o que tem, dá com muito esforço. Dá um te logo, um tchau e um Deus te abençoe com muito sacrifício. Ele não pode dar aquilo que não recebeu. Nossos pais deram o que receberam e da forma que receberam. Mesmo aqueles que nasceram em um lar evangélico, tem muitas coisas que os pais estão transmitindo porque foi o que eles receberam
E isso não deve ser o que causa hoje na nossa história, na nossa vida, no nosso processo de vida com Jesus. Isso não deve ser o que domina a nossa vida, a nossa caminhada em Deus. Mas o que domina é o Espírito Santo. O que domina é nós reconhecermos a nossa filiação. Somos filhos de Deus. Como citado aqui, a passagem da Bíblia em João, no capítulo 1. Veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. A saber, todos aqueles que creem no seu nome. E hoje eu posso dizer, eu faço parte de uma grande família, chamados filhos de Deus, em uma comunidade chamada Videira. E hoje eu posso dizer, concluindo a palavra dessa noite, Atos capítulo 2, verso 38 e 39. Hoje eu posso dizer, esta canção que cantamos, e talvez seja com ela que iremos encerrar, que a bênção se derrame, aleluia, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Estava ali em pé e Fernanda, na unção do Espírito, estava ali profetizando sobre as vidas, sobre as minhas vidas e sobre a vida da minha esposa e dizendo: é contigo, é contigo, é contigo. A promessa é com você, a promessa é com seus filhos, a promessa é para todos quantos o Senhor chamar, a promessa é para a minha vida e para a sua vida. Hoje você pode decidir entre deixar as coisas acontecer, entre deixar as coisas acontecerem debaixo do seu nariz, ou deixar Jesus conduzir sua vida, deixar Jesus conduzir sua família, uma nova história escrita por Deus, novos capítulos, viver como os que sonham, ser trazidos de volta para Deus, viver como quem não imaginava que fosse viver aquilo, porque nós não somos, queridos, entenda isso, você é filho de Deus, você é amado. Você não é o que falaram a seu respeito, ainda que tenha sido dito por seu pai ou por sua mãe. Porque quando uma pessoa da rua fala, gente, nós só nos sentimos ofendidos ou machucados quando alguém que nos ama fala. Uma pessoa que não gosta de mim falar de mim, eu vou ligar? Não. Mas quando um pai fala, uma mãe fala, um marido fala, uma esposa fala, um amigo fala, isso machuca, porque é uma pessoa que a gente tem isso aí. Mas independente disso, entenda que você é filho, você é filha, você é amada, você é cuidada, Deus tem zelo por sua vida, Deus ama você, Deus direciona você, Deus abraça você, Deus anda com você. Você é amado. Eis que faço novas todas as coisas. Isso é promessa. Arrependam-se, porque este é o primeiro sinal de uma vida que vai ser transformada na história da sua casa e da sua família. Volto a dizer e encerro por aqui. Eu nunca imaginei o que eu estou vivendo. E talvez não seja nem visto, porque talvez eu não expresse muito bem sentimentos. Mas eu nunca imaginei que com tão pouco tempo, o que a gente olha assim é pouco tempo, eu estar ali, vocês não imaginam o que se passa dentro do meu coração. Assim, não tem como, só Deus. Eu estar ali em Novo Paraíso e está vendo minha filha, que estava à beira de um divórcio, casada com o seu marido, e a sua filha em Novo Paraíso, servindo a Jesus. Vocês não fazem ideia do que é eu saber que a minha filha está estudando para psicologia, servindo a Jesus, buscando a Jesus. Vocês não fazem ideia o que é depois de uma história, que eu tenho uma família misturada, é o que é depois de uma história eu ver pegar a sua mochila, nem ela faz essa ideia.
Eu vi ela pegar suas coisas 4:30 da tarde e sair com a camisa, pastores de crianças, para vir para o Videirinha Kids. E quando eu olho para a história e saber que parte dessa coisa, Deus usou a minha vida para estar fazendo, você não faz a ideia do que Deus está construindo. Do que busco diante da vida em Deus, para poder ser um canal de bênção, para poder ser um homem que possa instruir, para poder ser um homem que mesmo casada, possa estar dando conselho e direção para Júnior e Ariane, para poder estar dando conselho para Catrine, para Emanuela, e saber que elas confiam em mim, neste homem que Deus mudou a história, nesse homem que Deus fez uma nova história para a glória dele. Eu convido você a se colocar de pé. Irmãos, é o seguinte, espera um pouquinho aqui. Você está em pé, né? Eu queria que vocês entendessem que ele contou muito da história da vida dele. Vocês viram isso, né? Quanto da história do coração, da família, das filhas, né? Eu queria que viesse aqui à frente Felipe e Manu, por favor. Felipe Freitas, por favor. Felipe Freitas. Felipe Freitas está presente, por favor. Onde é que está Felipe Freitas? Esses dois jovens estão orando há 4 meses. 4 meses eles estão orando. E a gente orienta esses processos, porque quando está orando, ele começa a falar, calma, para de falar e vai orar. E esses processos de administrar o impulso são processos de amadurecimento, porque lá na frente vão precisar desse amadurecimento para lidar com as coisas, né? E aí eu estou vendo, estou olhando para aqui, estou olhando para Robinho e Ju, e do meu lado aqui, eu estou enxergando pela minha visão periférica que Nega está chorando, e eu estou enxergando também que Jonas está aqui, o seu pai está ali, né? Mas essas duas pessoas aqui, elas são pessoas que, desde pequeno, né, vem crescendo nos caminhos do Senhor. Felipe, eu dava o meu celular, alguns se lembram, para ele brincar assim, durante a pregação, ele ficava com o celular. Cresceu, Marlene está aqui, aproveitar a presença de Marlene, e cresceu, e eles estão aqui hoje com pessoas orando, levando a sério, para que, a partir de hoje, eles começam um processo de conhecer, e quem sabe, quando eles vão noivar e vão casar, mas hoje eles começam o processo de conhecer. Isso também tem a ver com a vida dele, também tem a ver com a sua vida, nega. Você tem pedido tanto que Deus abençoe a sua família. Jonatas agora definitivamente está na igreja, numa igreja agora congregando lá finalmente em São Paulo, na igreja Zion. Também fico feliz por isso. Jonas, seu filho, está aqui, virou um servo de Deus, que ele não era, mas se afastou dos caminhos do Senhor, voltou. Hoje é uma pessoa de personalidade, de convicção, uma pessoa, e essa menininha aqui, menininha linda, amada, que tantas e tantas conversas com esses dois, mas tudo isso é fruto dessa pregação, daqueles que abrem o coração para que a vida, sua vida e a vida da sua família seja transformada. A igreja está feliz com esses dois aqui. Deus abençoe, pode descer. Vocês vão vê-los saindo juntos. Eles não são noivos, tá? Pelo amor de Deus. Eles sabem como proceder. Não vou falar aqui que é culto público, tá? Mas eles sabem o que eles devem fazer, como devem proceder. Isso tudo é fruto de quê, varão? De alguém que abriu o coração para ser instrumento de Deus para a sua família. Essa noite é noite de famílias serem restauradas. A gente vai tocar aqui, qualquer música que eles tocarem aqui é boa. Qualquer uma, já está aí tocando aí Eu Era Órfão, e a gente vai cantar, porque se você me permite concluir, eu queria concluir por essa situação aqui, mas é noite de restauração de famílias essa noite. Eu não sei se você vem de um casamento destruído, vem de uma situação terrível na sua vida, mas você nunca entregou a sua vida a Jesus. Você viu a história de um homem e, de surpresa, você viu que eu apresentei a filha dele hoje para começar uma caminhada séria com Deus.
de transformação e de testemunho, é hora de você entregar a sua vida ao Senhor. Hoje é noite de transformação. Não deixe que essa noite saia passar batido na sua vida. Não deixe isso. Todo mundo teve um dia, uma noite que diz assim: hoje minha vida muda. Hoje hoje é a noite da sua vida mudar. Eu tive assim isso também na minha vida. Eu tomei uma decisão, Fernanda tomou uma decisão, Marlene disse: Senhor, hoje é o dia 0, minha vida começa agora. E eu quero chamar você ao som dessa música. Pode começar. Deus vai falar, você vem à frente. Pode vir. Você está junto de alguém que quer vir à frente, venha com ele. Com tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Uma noite de filhos, uma noite de filhos, uma noite de filhos, pode vir. Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. A noite dos filhos de Deus. Que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. A guitarra lá, vamos junto com ele. Vamos lá, junto com o Paulo Jonas. Contudo, aos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E com essa música a gente vai encerrar e vai orar por você. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Espírito de Deus testifica com
filha, pode abraçar. Envolve aí que a gente vai orar. Dá um empurrão aí que a gente vai orar. Vamos orar. Vamos orar. Bendizemos o teu nome, Pai. Te louvando, te agradecendo por mais umas 2 pessoas que estão aqui se tornando filho, meu Deus. De verdade, filhos do Senhor, adotados esta noite, recebidos na tua família. Pai, perdoa os seus pecados, transforma seu coração. O Espírito de Deus entra em suas vidas, de modo que, Senhor, entrando nelas, elas cheguem em casa hoje com uma presença que transforme a casa delas, em nome de Jesus. Guarda do maligno, tudo que for obra das trevas será quebrado em nome de Jesus. Que haja graça sem medida sobre as suas vidas, derramada do teu amor. O Pai me adotou. Vamos cantar. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Terminando aqui, tem a ceia para quem não participou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Ao som dos instrumentos, nós nos despedimos essa noite. Que Deus abençoe sua vida. Sabe que Jesus foi proclamado sobre sua casa, foi proclamado sobre sua empresa, foi proclamado sobre esta cidade. O nome de Jesus é poderoso. Saiba que você sai aqui abençoado, porque a promessa já está sobre a tua vida. Que Deus te abençoe e conceda uma semana cheia da presença do Senhor. Amém e amém. Os amados da ceia podem se dirigir à frente. Deus abençoe. O Pai